a Europa está mudando de postura. E não é de forma simbólica. Nos últimos meses, o continente que por décadas reduziu seus arsenais e apostou em estabilidade econômica começou a acelerar programas militares, ampliar exercícios conjuntos e reorganizar sua indústria de defesa como não se via desde o fim da Guerra Fria. O discurso público ainda fala em dissuasão e segurança coletiva, mas o que se vê nas imagens é outra coisa: blindados voltando a circular em grande escala, caças de quinta geração sendo integrados às frotas e exercícios militares, cada vez mais próximos das fronteiras do leste europeu. A guerra na Ucrânia foi o ponto de ruptura. Ela desmontou a ideia de que conflitos de alta intensidade estavam restritos ao passado. Desde então, países que durante anos mantiveram gastos militares abaixo das metas estabelecidas pela OTAN passaram a anunciar pacotes bilionários para modernização de forças terrestres, sistemas antiaéreos e capacidade de resposta rápida. O debate já não é mais se investir, mas quanto e quão rápido. Na Alemanha, tradicionalmente cautelosa em temas militares, a discussão sobre fortalecimento estratégico ganhou centralidade após encontros realizados em Munique, onde líderes europeus reforçaram a necessidade de postura robusta diante de um ambiente descrito como imprevisível e perigoso. O foco deixou de ser apenas cooperação diplomática e passou a incluir prontidão operacional. Isso significa estoques maiores de munição, expansão de brigadas mecanizadas e integração acelerada de tecnologia de defesa. Enquanto isso, países do leste europeu ampliam sua presença militar próxima às fronteiras com a Rússia. Exercícios conjuntos simulam cenários de invasão, defesa territorial e resposta a ataques híbridos. A retórica oficial fala em prevenção, mas a escala dos treinamentos revela preparação para cenários prolongados. A indústria bélica europeia, que por anos operou em ritmo moderado, começa a receber encomendas contínuas, indicando que o movimento não é temporário. Ao mesmo tempo, governos europeus discutem independência estratégica em relação aos Estados Unidos. A dependência histórica do guarda-chuva americano ainda existe, mas cresce a percepção de que o continente precisa sustentar sua própria defesa. Isso significa investimentos não apenas em equipamentos, mas em cadeia produtiva, tecnologia e produção local de armamentos. O resultado visível é um continente que, silenciosamente, troca o discurso da estabilidade pela linguagem da prontidão. Caças cruzam céus europeus com mais frequência. Comboios militares percorrem estradas estratégicas. Novas bases são reforçadas. O que antes parecia improvável volta a fazer parte do planejamento cotidiano. A Europa não declara que está se preparando para um grande confronto, mas as imagens, os orçamentos e os exercícios apontam para uma realidade incontornável. O continente entrou em um ciclo de rearmamento acelerado, e esse é apenas o primeiro movimento de um tabuleiro maior. Enquanto a Europa acelera seu rearmamento, o Indo-Pacífico se transforma no segundo eixo de tensão estrutural do planeta. Ali, o equilíbrio estratégico depende menos de discursos e mais de presença naval permanente. Nos últimos anos, o número de exercícios marítimos conjuntos aumentou de forma visível, assim como a circulação de destroyers, submarinos e grupos de ataque em rotas consideradas sensíveis. A região deixou de ser apenas um polo econômico e passou a ocupar o centro do cálculo militar global. O ponto mais delicado dessa engrenagem é Taiwan. A ilha tornou-se símbolo de uma disputa maior entre expansão de influência e preservação de zonas de segurança. Cada movimentação ao redor do estreito é monitorada em tempo real, e cada exercício militar realizado pela China envia uma mensagem que ultrapassa o teatro regional. Não se trata apenas de demonstração de força, mas de teste constante de prontidão, logística e coordenação aérea e marítima. Em resposta, os Estados Unidos intensificam patrulhas de liberdade de navegação e ampliam a cooperação com aliados estratégicos. Porta-aviões cruzam o Pacífico acompanhados por cruzadores e submarinos de ataque, criando uma presença contínua que busca evitar qualquer alteração abrupta no status quo. O objetivo declarado é estabilidade, mas a dinâmica real é de vigilância mútua permanente. Países como o Japão revisam suas diretrizes de defesa e ampliam investimentos em mísseis de longo alcance e sistemas antimísseis. A percepção de risco regional deixou de ser teórica. O debate interno nessas nações
passou a considerar cenários que, até poucos anos atrás, eram tratados como improváveis. A integração tecnológica entre forças aliadas também avança, com compartilhamento de dados e interoperabilidade ampliada. Ao mesmo tempo, a retórica oficial procura evitar qualquer declaração que sugira a inevitabilidade de confronto. Ainda assim, a frequência das manobras e o volume de equipamentos deslocados indicam que a preparação deixou de ser preventiva e passou a ser estrutural. O Indo-Pacífico vive uma corrida silenciosa por superioridade naval, aérea e tecnológica. O resultado é um ambiente em que qualquer incidente local pode ganhar dimensão estratégica. Assim como na Europa, o discurso público fala em dissuasão, mas, na prática, o que se consolida é um segundo polo de rearmamento acelerado, conectado ao que já ocorre no outro lado do mundo e preparado para responder a qualquer mudança brusca no equilíbrio regional. Esse movimento também envolve uma disputa tecnológica profunda, sistemas de satélite, inteligência artificial aplicada à defesa, guerra cibernética e domínio do espaço tornam-se extensões naturais da presença naval. A superioridade já não depende apenas do número de embarcações, mas da capacidade de integrar informações em tempo real e reagir antes do adversário. Com a consolidação do eixo Rússia e China, o mundo entra em um estágio de preparação militar sem precedentes. Cada investimento em frota, teste de mísseis e ampliação de bases integra tecnologia, logística e produção industrial em larga escala. A movimentação não é apenas demonstração de força, trata-se de estruturar capacidade real para responder a múltiplos cenários simultâneos, em que rapidez de reação é tão decisiva quanto a própria potência bélica. À medida que os países do BRICS reforçam acordos de cooperação tecnológica e militar, a disputa global se torna interdependente. Sistemas avançados, satélites de observação e inteligência artificial aplicada à defesa transformam cada região em extensão estratégica da outra, multiplicando o impacto de cada decisão sobre o equilíbrio global. Aliados ocidentais aceleram a integração de inteligência, ampliam exercícios combinados e modernizam equipamentos críticos. Cada movimentação tem dupla função: treinar tropas e projetar capacidade de dissuasão. A coordenação entre forças distintas permite detectar ameaças antes que se transformem em crises, ajustando rapidamente a resposta global. O desafio não é apenas militar. Manter a vantagem exige inovação constante, produção confiável e adaptação tecnológica rápida. A corrida não é apenas por navios ou caças, mas por sistemas de comando, comunicação e vigilância, capazes de operar de forma integrada em todos os continentes. As novas tecnologias também redefinem o conceito de poder. Plataformas de guerra cibernética, drones de longo alcance, redes de inteligência interligadas e sistemas de alerta precoce transformam cada movimento em informação estratégica. A capacidade de antecipar decisões rivais e neutralizar ameaças antes que se concretizem passa a ser tão crucial quanto o tamanho das forças armadas. O impacto econômico dessa corrida é imediato. Indústrias de defesa esbemem investimentos bilionários, cadeias logísticas se expandem e alianças comerciais estratégicas são redesenhadas. A corrida armamentista deixa de ser isolada e se torna motor de inovação industrial, criando vínculos entre economia, tecnologia e estratégia militar. O resultado é um ciclo global de rearmamento permanente, em que cada decisão estratégica, cada movimentação e cada nova tecnologia moldam um tabuleiro interconectado. Qualquer ação de uma potência reverbera instantaneamente, e a preparação constante se torna condição básica de sobrevivência geopolítica. No fim, 2026 não será apenas um ano de exercícios e demonstrações de força. Será o ponto em que o mundo passa a operar sob a lógica da prontidão total, onde cada país ajusta suas peças antes que o próximo movimento inesperado transforme o equilíbrio de poder global. As tensões são palpáveis e cada decisão é vigiada de perto por todas as potências. Nenhum erro estratégico pode ser permitido neste novo cenário global.